Meus irmãos, eu quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos na casa de Deus, tantos irmãos e irmãs, para ouvir a palavra de Deus, adorar o nome de Jesus. Que Deus abençoe o ministério de casais da igreja, toda a liderança. Que Deus abençoe nossas famílias. Eu quero, juntamente com a igreja, abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Mesmo texto que o nosso pastor leu na leitura oficial do culto. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto, meus irmãos. Nós estamos nesse ano com esse foco no Evangelho e a gente tende a ter isso como uma lente e uma perspectiva que faz a gente enxergar toda a Bíblia a partir do Evangelho. Eu quero nesta manhã falar sobre a família, a esperança para a família. A família faz parte do plano redentor de Deus. E nós vamos meditar nesta palavra nesta manhã. Gênesis capítulo 4, versículo 25, 26, a palavra de Deus diz assim. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa é uma passagem de esperança para a humanidade. Esse é um texto que marca um recomeço de uma linhagem que Deus havia prometido naquele texto que nós chamamos de proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a descendência da mulher. Jesus é esse descendente, e Deus fala ali da descendência da serpente e a descendência da mulher. Um conflito, uma guerra, mas que não seria permanente, porque embora houvesse o conflito, embora a serpente ferisse o calcanhar do descendente da Eva, no final de tudo, o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E essa é uma palavra de esperança que se notabiliza a partir desse texto que nós lemos. E eu estava pensando justamente sobre isso, de como é importante a gente olhar para o Evangelho e renovar a esperança no nosso coração quanto às nossas famílias, quanto à sobrevivência das nossas famílias, quanto à proteção que Deus assegura às nossas famílias, porque elas estão constantemente sob ataques. Não é de hoje, não é apenas um problema do mundo contemporâneo. A gente olha em Gênesis e vê isso acontecendo lá no começo, e desde aquele tempo a família é alvo prioritário dos ataques de Satanás. Ele faz de todas as formas, meios e modos e maneiras para destruir a família. Ele sabe o que está em jogo. A família, ela introduz o plano criacional de Deus. É no contexto da família que se dá a queda, mas é também no contexto da família em que a redenção se torna viável e é executada por Deus, porque o seu filho, o descendente da mulher, nasce num contexto de uma família. E a gente precisa pensar sobre isso, porque esses riscos, eles são reais. Eles existem, meus irmãos. E eu tenho pensado sobre isso, porque a gente precisa talvez ampliar a visão para esses riscos. Nós normalmente colocamos os olhos muito nos riscos que toca a questão da constituição da família. E essa é uma temática dos nossos dias. Essa é a pauta do mundo, das pessoas, das mídias digitais, das ideologias políticas. E, de certo modo, faz parte do interesse da igreja, porque condiz com seus valores, defender e afirmar a importância da constituição da família como Deus determinou. Pai, mãe, filhos, marido, esposa, filhos. No entanto, eu percebo que há um desafio um pouco mais sutil que a gente pode, às vezes, não perceber, que é o problema do funcionamento da família. Os riscos que estão sobre a família não estão só na sua constituição.
não estão só nessa arena em que questiona papéis, em que questiona a estrutura e a moldura que Deus estabelece, mas também os riscos passam pela porta e entram dentro de casa e afetam o funcionamento da família, a dinâmica orgânica da família. O que faz um pai, o que faz uma mãe, como os filhos tratam os pais, como é a relação do esposo e a esposa, isso tudo é funcionamento. E, ao meu ver, há muitos problemas nessa área. E se a gente não atentar para isso, nós vamos colocar o foco muito na moldura e não perceber os problemas que acontecem dentro de casa, porque a gente lida com isso. É provável a gente ter uma família que, na fotografia da mídia digital, parece aquela família da margarina, o pai, a mãe, os filhos, tudo bonitos, penteados, mas é uma casa destruída, gente, cheia de abusos, papéis completamente alterados, pervertidos. E eu percebo que o inimigo ele é muito sutil em tirar os nossos olhos e o nosso foco disso, do funcionamento da família. Porque às vezes a gente faz questão de mostrar a boa família que as pessoas imaginam pela fotografia. O pai, a mãe, os filhos. Mas a gente não para pensar como é que funciona em casa, quando a porta fecha. Como é que funciona no dia a dia? Tem mulheres sofrendo, homens abusivos. Tem filhos desrespeitando os pais, que não reconhecem, não respeitam a figura da paternidade. E o que diz uma foto se o funcionamento não é condizente com a fotografia? Existem riscos que entram dentro de casa. E o mais grave é que há um autor chamado Edward Gibbon, que é um grande historiador, e ele escreveu uma série de obras sobre a queda do Império Romano. E é uma obra muito famosa e muito conhecida. E ele vai mostrar nessa obra que a queda e a destruição dos grandes impérios não se dá por força de exércitos poderosos que o conquistam e o dominam. A queda de uma nação e de um povo se dá quando há corrosão da dignidade e da santidade do lar. Quando a santidade e a dignidade do lar é destruída e solapada, esta sociedade está provavelmente sentenciada ao colapso. Nós precisamos pensar sobre isso, pregar sobre isso, orar sobre isso. Porque temos o desafio de afirmar a importância da organicidade da instituição família, na moldura que Deus estabelece, e temos o desafio de pensar e afirmar a família funcionalmente como Deus determinou. E essas duas coisas se complementam para ser uma estratégia de Deus, meus irmãos, na história, para que a semente do justo não desapareça. A família começa tendo um lugar prioritário no plano redentor de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele também cria a família e dá à família pelo menos 3 mandatos criacionais. O primeiro mandato é um mandato espiritual. A família teve do Senhor um mandato espiritual de ser um lugar em que haveria nítida e notável comunhão com Deus. Deus fez a família e determinou que a família fosse um lugar em que Ele visitasse. E Ele visita essa família todos os dias, aos fins da tarde. Fazia parte do propósito da família ser um lugar habitado por Deus, visitado por Deus. Ser um lugar em que se cultivaria a comunhão com Deus. Esse era o mandato espiritual da família. Mas a família também recebeu do Senhor um mandato social, que é o mandato de ser um lugar que provê proteção, segurança, amparo. Aquela percepção de Deus a olhar para Adão e dizer, não é bom que o homem esteja só. O que vem em decorrência dessa percepção de Deus é a criação da família. E a família é esse lugar que chega para suprir nossas carências, nossas necessidades de afeto, de relacionamento. É o lugar que nós criamos os nossos filhos, é o lugar que nós contribuímos socialmente com a sociedade que está no nosso entorno. Esse é o mandato social. Mas a família também tem do Senhor um mandato cultural, que é um mandato de ser um lugar que reproduz valores que modela a vida em sociedade. É um lugar que reproduz um estilo de vida que beneficia o todo da sociedade.
O mandato cultural toca a relação da família com a criação, com a natureza, com a cultura, com os hábitos, com os costumes. Perceba que está na família esse importante mandato, e Deus confia a um homem e a uma mulher que já tem do Senhor a determinação de terem filhos, se multiplicarem, povoar a terra. E esse é o mandato que está previsto para uma realidade mesmo pré-queda. Porque é diferente de uma determinada vertente cristã que concebe a relação conjugal e a criação de filhos como um produto da queda. Isso não é bíblico, isso não é correto. No estado da inocência do homem e mulher diante de Deus em perfeita comunhão, já tinha um mandato de Deus de serem pais de filhos, de se multiplicarem pela terra. E se não pecam, teria sido desta forma. Perceba a importância que tem para Deus a família, meus irmãos. É por isso que quando Satanás decide interpelar num plano maravilhoso de Deus, de expandir sua glória, sua justiça, sua bondade pela terra através de uma família que se multiplicaria e chegaria ao número inimaginável de filhos, netos, gerações e gerações. Satanás ataca justamente a família, ataca a esposa, convence ela de transgredir uma ordem simples, singela de Deus, mas que desencadearia terríveis consequências. E eu preciso olhar para essas consequências para mostrar a percepção de Adão e Eva nesse momento em que o texto é descrito com o nascimento de Sete. E Deus me levou, meus irmãos, o meu coração, a minha mente, para imaginar Eva e Adão. Vocês imaginam Adão e Eva diante do Caim, que tinha acabado de matar o seu irmão? Meus irmãos, é muita dor para a mamãe ver um filho matar outro filho da forma que matou. É muita dor para um casal, para um pai e uma mãe, encarar a realidade de que um filho assassina outro da forma que assassinou. Parece que aquelas trevas da saída do Éden se tornaria mais densa, mais terrível. Porque eles já amargavam todas essas consequências. A gente tem isso no capítulo 3 de Gênesis. E há pelo menos 7 consequências notáveis no capítulo 3 de Gênesis. A primeira é a perda da inocência moral, porque ao comer do fruto eles agora se percebem despidos, viviam inocentemente a vida de pureza e agora ela é perdida. E a perda dessa pureza é agora o olhar lascivo que o homem lança à mulher. Agora é a perda, meus irmãos, da pureza moral, de sempre esperar o bem do outro e também prover o bem para o outro. Nós perdemos essa inocência. As nossas famílias não é mais um lugar assim. Filhos atacam irmãos, pais armam contra filhos, mães armam contra pai, casais se separam, crises, dividem-se. A gente percebe a perda dessa inocência como uma terrível consequência que afeta nossas relações. Mas vem em ato seguinte, agora a justiça própria, a autossuficiência, que é quando eles pegam aquelas folhas e começam a produzir uma veste para que se vistam e assim cubram sua nudez. E aqui está essa consequência terrível que se repete, meus irmãos, nas nossas tentativas de salvar nossa casa, nas nossas tentativas de mascarar as feiuras da nossa alma, do interior do nosso lar, e fazemos isso às vezes tentando a fotografia ficar bonita, a imagem ficar perfeita, mas só Deus sabe o que acontece quando as portas se fecham. Porque nós ainda insistimos em construir uma família perfeita, baseada nos nossos esforços, na nossa autossuficiência, na nossa justiça própria. E sempre falharemos, porque isso já é uma denúncia da queda que nos afetou terrivelmente. Depois da justiça própria e autossuficiência vem a alienação de Deus. O Deus amado, querido e desejado e esperado todos os fins de tarde, se torna agora uma presença indesejada, ameaçadora. Ele vem e o casal corre, se esconde, tem vergonha, tem medo. Para além da alienação de Deus, vem o enfraquecimento da comunhão conjugal. Porque o homem que cita poesia, apaixonado pela linda esposa que recebe de Deus, agora acusa ela
e acredita ela a causa do seu fracasso, da sua queda, da sua desobediência. Não é assim que acontece nas melhores famílias? Um acusa o outro, a culpa é sua, isso é desse jeito porque você tem sido um pai assim, esse filho está assim porque você é uma mãe que mima demais. Não é assim não, gente. Porque há esse enfraquecimento da comunhão conjugal, porque aquilo que é percebido por Deus, numa lógica de complementariedade, se torna agora uma arena de competição, gente, de conflito, de intriga, de briga. Quem manda em quem é maior, quem pode, quem não pode. Aí, meus irmãos, isso, sabe, abre uma porta e uma cortina para violências de todos os tipos que a gente imagina. E a gente precisa encarar, porque essa é a realidade que está estampada nos jornais, provavelmente no jornal de hoje, se você comprar para ler. Mas é uma consequência daqui. Aí vem a multiplicação da dor, da conceição, Deus fala disso. Eu multiplicarei as dores do teu parto. Vem a sexta consequência, que é a maldição da terra, que resulta em cansaço e sofrimento. Deus diz, tu vai trabalhar e será um trabalho pesado, a terra por tua causa, pelo que tu fizeste é maldita, ela produzirá espinhos, abrolhos, os animais serão ferozes, atacarão vocês, a natureza será bravia, será hostil a você. Uma vida harmônica, perfeita, agora é destruída. Você agora se torna um inimigo do seu próprio habitat. Porque essa natureza que estaria sob o seu comando agora, ela é hostil a você. Você agora é uma presa para ela. Você sofrerá trabalhando, cansaço, sofrimento, dores, até chegar à sétima e terrível consequência. Está tudo no capítulo 3 de Gênesis, meus irmãos. Isso aqui já daria a mensagem, mas só para a gente entender o cenário de como o Evangelho toca a nossa família. Aí a gente chega na sétima consequência, que é a morte. E a morte chega mesmo. E a morte que é física, ela também representa a morte espiritual, que está presente nas famílias e nas casas, nos relacionamentos, nas relações interpessoais. E eu olhava para esse texto, pastor Tuzé, e pensava, meu Deus, como é que Eva e Adão encara isso? Você olha o Éden, é um passado, o caminho é protegido por seres celestiais, e agora eles estão diante de tudo isso, gente. Isso é caos, isso é dor, isso é desesperança. Isso é você olhar e não saber o que fazer, um homem ou uma mulher se olhando, se acusando, e nenhuma perspectiva boa para o futuro. Mas ainda bem que Deus ama a família, meus irmãos. A família não está à deriva. Eu vejo às vezes pessoas preocupadas, o que vai ser da família, vão destruir a família. Tenha calma, meu irmão, a família é um bem protegido pelo Senhor. Nunca será destruída a família. Você olha para a perversão moral da sociedade, você pensa que isso aqui é o pior. Leia sobre como é, por exemplo, a sociedade romana no primeiro século. Leia questões da sexualidade, das relações familiares no primeiro século, o papel da mulher, como os filhos eram tratados. Você pensa que agora é ruim? Leia os bárbaros, leia os povos primitivos, como eram as pessoas, como eram os padrões de moralidade. Gente, era pior do que é agora. E a família está de pé, ela vai continuar de pé. Ela é protegida pelo Deus que a criou. Você precisa crer nessa palavra. Porque esse Deus que coloca sobre Adão e Eva, meus irmãos, esse peso terrível de todas essas consequências, é o mesmo Deus que olha para Eva e diz, olha, há uma guerra travada que será definitiva entre os frutos do teu ventre e a descendência dessa que te fez cair. Vocês estarão em guerra para sempre. Mas esta guerra não será como se uma coisa maniqueísta do bem e do mal, e num conflito eterno em que nunca ninguém se sobressai. Chegará o dia da grande batalha, virá um descendente do teu ventre, ele será ferido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da terrível serpente.
Deus tem uma promessa gloriosa de salvação para a família. Levante a sua mão para adorá-lo esta manhã, porque esta é a garantia que você tem de que o descendente protegerá você, o descendente esmagará a serpente. Eva sai dali, olha para Adão e diz: temos uma esperança. É um filho a esperança. Aí vem o filho, nasce o Caim. Ela acredita que é o Caim. O Caim nasce, ela diz: adquiri o descendente, adquiri o homem. Caim significa aquisição. Deus me deu a promessa que eu esperava. Aí o menino começa a crescer e ele é estranho, ele é rebelde, ele não é tão bonzinho como Eva imaginava. Aí nasce o segundo. O segundo, Abel, recebe o nome de sopro, vaidade. Presta atenção nos nomes bíblicos, porque eles não são aleatórios. Eles têm sentido profético, eles têm percepção aguçada espiritual dos pais sobre o destino, sobre a missão desses filhos. E quando Eva olha para o segundo filho e diz sopro, vaidade, pode provavelmente ter se tratado da própria brevidade da vida do Abel, que seria ceifado precocemente, mas pode também ser a percepção de Eva de que ela se apressou em acreditar que o Caim era o descendente. Me vai descer, era um sopro, não era o Caim. O certo é que ela não demora para perceber que ele não é o descendente. E isso vai se confirmar muito em breve, porque esses dois meninos vão trazer ofertas para Deus. Deus se agrada de um e não se agrada do outro. O resultado, o irmão mata o outro. O primeiro fratricídio da Bíblia. E agora, a Eva olha e ficou só com o filho assassino, porque o justo e piedoso agora tem o sangue derramado. A esperança se foi de novo. E aí o texto parece que faz a gente enxergar agora essa esperança, meus irmãos, perdendo cor. Porque não é só um homem mau que está diante de Eva como filho, e como herdeiro e como descendente. Mas é um homem mau que se multiplica. Como você começa a ler o capítulo 4, o autor faz questão de mostrar, antes de falar de Sete, da sua descendência, mostrar como Caim e a sua descendência se espalham, se multiplicam. E se você vai lendo de maneira desavisada, talvez a Bíblia sem conhecer o que vem depois, você vai olhando assim, dizendo: meu Deus, já era muito terrível só o Caim vivo. Agora imagina o Caim se multiplicando aos milhares. Já era muito terrível não ter ninguém do bem para fazer par com Caim. Imagina agora esse Caim aos milhões, porque ele tem filhos, os filhos têm filhos, eles constroem cidades, eles se espalham, eles se agigantam, e você percebe que o caos se estabelece de novo. E aí a narrativa ela é interrompida no versículo 25, como nós lemos, porque Eva teria mais um filho. Ela teria um filho e ela daria o nome a este filho de Sete. O que significa Sete? Significa designado. É como se Eva olhasse para Sete e dissesse: tem uma esperança, nasceu outro filho, os desígnios de Deus continuam de pé, a promessa está de pé. E eu queria olhar esse texto, meus irmãos, a partir do versículo 25, 26, e perceber com vocês como é que essa esperança é possível para a família a partir desse olhar de Eva a Sete e Enos, que é o seu filho. E a primeira coisa que me parece claro é que a esperança para a família só é possível quando nós somos capazes de enxergar a salvação da nossa família para além das possibilidades imediatas que estão à nossa volta. E ao meu ver, Eva, ela tem essa capacidade quando nasce Sete, quando nasce Enos. Porque quando nasce Sete, ela diz: os desígnios de Deus estão de pé. Mas quando nasce Enos, Enos recebe o nome de mortal. E é como se Eva agora e a sua família reconhecesse que
A salvação da sua família não está nesse horizonte imediato. Não é Enos o Salvador, não é Sete. Ao olhar para Enos, o seu pai diz: esse aqui é um mortal, é um homem. Ele não é ainda o descendente, ele virá ainda. Mas ele vivo já é um bom indício de que o descendente virá. A semente já está viva, ela já está pronta para se multiplicar, para germinar. O descendente está logo mais aí na frente. Eu gosto de olhar para essa perspectiva, para a gente enxergar, meus irmãos, com os olhos de Eva, a esperança que temos para nossas famílias. Ela não está naquilo que está diante dos nossos olhos. Ela não está naquilo que é palpável, meus irmãos. Ela não está na força mortal, que é exemplificada na figura do Enos. A esperança para a nossa família está para além do que a gente consegue enxergar com olhos humanos e mortais que são os nossos. E ao meu ver, as nossas tentativas de salvar nossa casa, nosso casamento, os nossos filhos, com os meios e recursos que dispomos, resulta apenas em cansaço, estresse, fadiga, decepção, frustração, desespero, porque nós não temos meios e recursos para salvar nossa casa. A esperança que resta para as nossas famílias está para além do que nós podemos enxergar a olho nu. Não é o seu dinheiro, meu irmão. Eu queria poder te deixar tranquilo e dizer: olha, continue trabalhando como você está. Provavelmente você vai ser promovido, vão dobrar o teu salário. E aí, com o salário em dobro, tua família será uma bênção, porque você vai ter tudo o que você deseja. Infelizmente não é dinheiro, não é status, não é posição, não é um esforço humano, por mais bem intencionado que ele seja. O que o texto faz a gente pensar é que, se queremos enxergar esperança para nossas famílias, nós precisamos olhar para além, e olhar para além com olhos que não são humanos e limitados como os nossos. Nós precisamos ser capazes de enxergar o descendente, o redentor, que só pode ser enxergado com os olhos da fé. Só Jesus é capaz de salvar a tua família. Só Jesus é a esperança que teu casamento precisa. Ao olhar para o seu entorno e se desiludir por completo, Eva não se desespera, porque ela sabe que a semente está viva, virá, está na frente. Ela já pode esperar que vai acontecer. E é esta palavra que eu tenho a dar a você nesta manhã. Há um descendente, meus irmãos, manifesto, pronto para restaurar você, pronto para restaurar a tua casa. Você precisa enxergá-lo esta manhã. Talvez enxergá-lo hoje aqui seja um ato de renúncia. A renúncia de lutar com os seus próprios esforços e armas. Elas não funcionam. Não têm funcionado até agora. Teus filhos vão te estressar a vida toda. Eles são pecadores, filhos de Adão. E por mais bom pai que você seja, o único meio de salvar teus filhos é Jesus de Nazaré. Você vai ser o melhor marido para sua esposa, você vai ser a melhor esposa, e no final do dia você vai estar frustrada, se sentindo aquém do que gostaria, e sentindo o outro frustrado por não se sentir completo, porque você não completa. Você não completa, você não realiza completamente a pessoa que está do teu lado e compartilha uma aliança com você. Talvez disseram que você era outra metade e juntos seria tudo perfeito, mas não é. Falta ainda algo mais para fazer isso ser pleno e completo. E o que é, pastor? Jesus Cristo, o descendente da Eva, aquele que vem para redimir e restaurar nossas casas. Quantos acreditam e creem nesta palavra, podem levantar suas mãos esta manhã e adorá-lo, porque Ele está aqui. Aleluia. Como é que a gente pode ter esperança? A gente pode ter esperança. Eva pode ter esperança,
Porque nasce um novo dia e com ele vem novas oportunidades de recomeços. Nasce o Sete, nasce o Enos. Eu gosto de nascimento de crianças. Eu tenho a impressão que é Deus dizendo: eu não desisti de vocês. Tem chance nova para fazer diferente. Tem oportunidade nova para fazer de novo e de um jeito completamente diferente do que você tem feito. Não deixa Satanás sentenciar o fim da tua casa. Essa é uma palavra de Deus para pessoas aqui. Não deixa Satanás lavrar a sentença do fim do teu casamento. Ele é um mentiroso inveterado. Ele não pode determinar o fim da tua casa. Existem votos sagrados feitos diante de um altar e que foram feitos ao Deus que é capaz de restaurar a tua casa, do Deus que é capaz de devolver a vida à tua família de novo. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Haja vida para a tua casa. E se nasceu hoje um sol diante de você, foi uma misericórdia também se renovando, e Deus dizendo: eu não desisti dos teus filhos, eu não desisti do teu casamento, eu não desisti das promessas que eu tenho feito ao teu respeito. Se você pode adorar o Filho de Deus nesta hora, faça isso. Porque os nossos limites, eles parecem estão muito patentes diante de nós. E às vezes eles são verbalizados pelos nossos pais. É você chegar em casa e o pai e a mãe olhar para você e dizer: olha, eu não queria isso não, mas não tem jeito. Não tem jeito. É você procurar um terapeuta e dizer: olha, seja feliz. Isso vai te matar. Se liberte. É você confidenciar um amigo e o amigo dizer: olha, pelo que eu tenho visto, não tem mais para onde ir não. Mas há uma esperança. O descendente de Eva chegou. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente já veio, já esmagou. Ela não te fere mais. Ela não é capaz de destruir mais a tua comunhão com Deus. Receba esta palavra de esperança para a tua casa esta manhã. Mas há uma terceira coisa pelo qual você pode cultivar a esperança de Deus quanto à tua família, quanto ao futuro da tua casa. E Eva tem de Deus quando nasce Sete, quando nasce Enos: a semente do justo não morrerá. Ah, meus irmãos, foi tão nítido isso no meu coração esta manhã. E às vezes a gente se perturba e diz: meu Deus, a coisa está ficando terrível. O mal é avassalador, a maldade se agiganta, chega em lugares que a gente nem imaginava. Será que vai restar bem nesse mundo daqui a alguns anos? Será que Deus vai encontrar justiça na terra daqui a alguns anos? E aí o que Deus lembra a gente quanto à prosperidade, à continuidade, à preservação da nossa casa e da nossa família, é que a semente do justo, ela está guardada e protegida por Deus, e ela nunca será dissipada. Deus sempre proverá um justo para perpetuar o futuro da justiça no mundo. Não tenha medo. O justo não morrerá. Deus preservará o justo. E talvez o que eu precise dizer nesta manhã, e eu já estou chegando no final desta palavra, os músicos podem chegar, é que está em você, está em mim, a missão de não deixar essa semente desaparecer. É que a gente olha sempre do lugar em que queremos que as coisas aconteçam ao nosso favor. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, que Ele torne os nossos filhos educados, simpáticos, obedientes, submissos. Mas do outro lado está um Deus que está nos comissionando e lembrando que essa missão está sobre nós, de formar justiça no coração dos nossos filhos.
de fazer a justiça brotar da nossa casa, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nos valores que nós cultivamos. Meus irmãos, isso é exercício de piedade. Isso é disciplina espiritual. É por isso que quando Eva olha para Enos e diz: está aí o mortal. O que um mortal faz? O mortal invoca o Deus Todo-Poderoso. Porque a noção da finitude, ela automaticamente estampa diante dos nossos olhos a dura realidade de que só resta Deus para nós. É assim que o texto termina no versículo 26. Os homens começam a invocar o Senhor. Invocam o Senhor porque são homens. Invoca o Senhor porque quem nasceu é Enos, e Enos é mortal. E o mortal não salva a própria família. O mortal não é capaz de preservar a semente da justiça na própria casa. Invoca a Deus, porque só Deus é capaz de guardar a tua casa. Invoca a Deus, porque só Deus é capaz de restaurar um casamento aos frangalhos. Invoca a Deus, porque só Deus é capaz de sarar as feridas emocionais, dos traumas, dos abusos que você já sofreu. Invoca a Deus, porque só Deus é capaz de transformar um homem, meus irmãos, no estado bruto e da absoluta ignorância, num homem dócil, respeitoso, amável. Deus é capaz de fazer. Se invoca a Deus, porque só Deus é capaz de pegar um coração petrificado e fazê-lo coração de carne. Invoca a Deus, porque a salvação para nossa família vem de Deus. Levante suas mãos esta manhã, por favor. Essa é a esperança que temos. Essa é a esperança que nos restou. Mas ela é boa. Ela é alvissareira. Ela é motivo de alegria e de louvor esta manhã, porque esta esperança não falha. Aquele pelo qual nossos olhos enxergam e grita por Ele, Ele sempre vem, Ele sempre socorre. Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva, Ele é aquele que se faz presente na casa, na família, no meio dos filhos. Ele é aquele que faz brotar um amor que está se extinguindo e se esvaindo como água pelo chão. Ele é capaz de reafirmar o poder da aliança feita, fazendo vivificar em você o Espírito dEle. E o Espírito dEle em você te renova, te alegra, te faz nova criatura. É por isso que nós invocamos a Ele. É por isso que não há gente vara de condão, não há passe mágico, não há ingrediente pronto para salvar nossa casa. A nossa esperança está naquele que fez a nossa família existir. É por isso que nós o invocamos. Nós precisamos invocar a Deus de novo nas nossas casas, meus irmãos. Nós precisamos orar a Deus nas nossas casas. Nós precisamos cantar a Deus nas nossas casas. Nossas mentes estão entupidas, meus irmãos, de entulhos. Meus irmãos, maratonamos séries violentas e imorais e temos pesadelos nas caladas da noite. Os nossos filhos estão entorpecidos de malignidade, de um mundo e de uma cena, meus irmãos, que vicia os olhos e a alma. Precisamos de Deus. Precisamos invocar a Deus. Só Deus salvará nossa família. Só Deus salvará nossos filhos. Não adianta desligar o videogame. Não adianta esconder o celular. Não adianta tirar a tomada da TV. A maldade está dentro, gente. Constitui-se dentro deles.
de pequenininho já mentem, trapaceiam, enganam a gente. Só Jesus salva os nossos filhos. Só Jesus salva a tua casa. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui esta manhã que recebeu esta palavra e que precisa do socorro da descendência de Eva. O descendente de Eva já veio e ele se coloca diante da igreja esta manhã para dizer: eu estou aqui. A promessa é cumprida. Aquilo que era proto-evangelho, agora é evangelho mesmo. Já é boa notícia. Aquilo que era perspectiva futura, agora é realidade consumada. Ele já veio. Se você quer receber oração por você, pela tua casa, sai da onde você está. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor com o hino, você vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos pela tua família, pelo teu casamento. Nós vamos orar junto por você, porque há esperança para a família. Saia da onde você está e venha agora em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Saia da onde você está e venha. Você pode vir talvez representando alguém que não está aqui, mas você coloca-se como intercessor nesta manhã, pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Sabe, tem hora que eles não adoram, tem horas que eles não levantam altar, mas há sempre um patriarca justo como Jó, que vai diante de Deus e fazer pelos filhos aquilo que eles não são capazes de fazer. Você pode fazer isso esta manhã. Você pode invocar o teu Deus. Venha, venha. Saia de onde você está. Gente, custa tão pouco. Você não precisa pagar um palestrante para passar horas aprendendo sobre como salvar a tua casa. O Salvador está aqui esta manhã. Alamanaga. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Saia da onde você está. Deus pode restaurar teu casamento. Deus pode restaurar a paz dentro da sua casa. Deus pode reafirmar as promessas que Ele tem feito para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. Aleluia. Nós vamos orar agora. Posso orar, meu pastor? Tantos irmãos aqui à frente. Feche os seus olhos, por favor. Deus bendito, nós somos limitados, Pai. Nós somos uenos nessa história, mortais. Mas dentro de nós, Pai, dentro de nós tem uma essência. Dentro de nós há uma vida, Deus, que pulsa para um Redentor. Enos não é o salvador da sua família, Deus, porque é mortal, mas está na sua gênese o privilégio de ser pai, Deus, de ser progenitor daquele que virá depois. Nós não salvamos nosso casamento, nós não somos capazes de consertar os nossos filhos, mas Tu és.
Tu és. É por isso que nós te invocamos desde a época de Enos. É por isso que nós levantamos altares a Ti, Deus, para dizer que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós trabalharemos, Deus, edificando ela. Eu estendo minhas mãos sobre todos os Teus filhos aqui, Senhor. Suas necessidades estão patentes diante dos Teus olhos. O Senhor pode estender mãos de misericórdia agora. Ah, Deus, restaurando a comunhão que já foi esfacelada, reatando uma aliança, Deus, que parecia impossível ser reatada, convertendo, Deus, coração dos filhos aos corações dos pais. Deus, freia o ímpeto de rebeldia desse garoto. Converte o coração dessa moça. Eu oro pelos filhos da Tua igreja. Eu oro pelas crianças da Tua igreja. Nós não temos como salvar nossos filhos, Deus. Nós não temos como produzir neles a vida que só há em Ti. É por isso que nós Te invocamos. É por isso que nós gritamos e clamamos por Ti, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. Tu és a esperança das famílias. Tu és a esperança da nossa família. Eu oro por isso esta manhã e Te agradeço. No nome do Teu Filho Redentor, o descendente de Eva, no nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus diga amém. A igreja de Jesus aplaude o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus.